Então, na semana passada, em Números 8 a 12, nós vimos como Deus preparar o seu povo para a caminhada, consagrar os levitas e guiar Israel pela sua presença. E também foi revelado os perigos da murmuração e do orgulho do coração. Hoje nós avançamos para Números 13 a 16, quando o povo já organizado em movimento é confrontado diretamente com a promessa da terra prometida. Nós veremos como o medo e a incredulidade distorcem a realidade, levando à rebelião e atrasando o cumprimento da promessa, enquanto a fé perseverante de poucos, que a gente vai ver aqui, de Josué e Caleb, sustenta a esperança. A principal lição que nós veremos hoje desses capítulos é que o maior obstáculo entre o povo e a promessa não são os gigantes da terra, mas o coração que deixa de confiar em Deus e se endurece pelo engano do pecado. Números 13. Números 13 é um capítulo que aborda o tão conhecido envio dos espias até a Terra Prometida e o confronto entre a promessa de Deus e a percepção humana. Esse capítulo ele mostra que, embora a Terra fosse exatamente como Deus havia dito, a maioria dos espias permitiu que o medo e a incredulidade falassem mais alto que a fé, ensinando que a caminhada com Deus exige confiar. Nós precisamos confiar acima das circunstâncias e dos relatórios, das perspectivas humanas. Então, vamos à leitura. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então, a ordem aqui é dada por Deus, mas a terra já é descrita como terra que doa aos israelitas. Ele já está garantindo isso. Antes da exploração, a promessa já é definida. E os espias aqui não são enviados para decidir se a terra pode ser tomada, mas observar como ela é. E, além disso, Deus manda líderes aqui, não curiosos, homens representativos e responsáveis por influenciar o povo. Não eram qualquer pessoas que iriam lá observar a terra. Assim, Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então, o texto aqui reforça que, conforme a ordem do Senhor, a missão não nasce da insegurança de Moisés, é uma instrução de Deus. O problema aqui vai surgir depois, não vai ser da desobediência no envio, mas da falta de fé no relatório apresentado. Esses são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, isso é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Gael, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento ao território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então, a Bíblia registra os nomes aqui, porque a responsabilidade espiritual ela é pessoal. A incredulidade aqui tem endereço certo, tem nome. E esses nomes aqui é destacado dois que a gente conhece muito bem, que é Caleb, da tribo de Judá, e Oséias, da tribo de Efraim, que Moisés chama de Josué. E essa mudança de nome aqui ela tem um significado muito importante, porque Oséias significa salvação, e Josué significa o Senhor é a salvação. E antes da conquista, Deus já está levantando um líder com um nome profético. Lembrando que no original, Josué e Jesus são o mesmo nome, o Yehoshua, que após o exílio seria chamado de Yeshua. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Então Moisés dá instruções claras aqui. Eles não deveriam observar superficialmente, mas atravessar as regiões estratégicas, deserto, montanha, áreas fortificadas. Isso aqui mostra que Deus não tem que o povo observe os desafios que vêm à frente. Veja como está a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Então, Moisés orienta para trazer um relatório realista, se realmente seria fácil tomar a terra ou não. A fé bíblica ela não ignora a realidade dos fatos, ela apenas não se submete a eles. Ela pode observar a dificuldade, mas não vai impedir que a dificuldade pare a promessa que vem de Deus. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época de início de colheita de uvas. Então, o pedido dos frutos não é uma curiosidade, mas um testemunho.
os frutos seriam a prova concreta de que a promessa de Deus não era abstrata. Mas o problema aqui nunca foi a qualidade da terra, mas sim a disposição do coração em confiar em Deus. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo Hamat. Então, o texto aqui descreve a exploração completa. Eles percorreram praticamente toda a extensão de norte a sul da Terra Prometida. A promessa de Deus, ela suporta essa investigação profunda. Nada ali desmentiu o que Deus tinha dito a respeito da prosperidade daquela terra. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Então, Hebron não era um lugar qualquer. Mais tarde vai se tornar a herança de Caleb, vai ser uma cidade sacerdotal também e um local ligado à promessa de Abraão. Mas agora ela é habitada por gigantes, os anaquins. Deus não está escondendo esse obstáculo do caminho. Deus não vai dar uma falsa esperança. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Então, a fertilidade da terra ela era tão grande que o cacho de uva precisava ser carregado por 2 pessoas, tão grande que era. E essa imagem aqui ela é propositalmente exagerada para mostrar que Deus não promete pouco, ele promete abundância, promete muito além do que a gente seja capaz de imaginar. Para aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Então, o nome do lugar nasce dessa experiência. Escol significa cacho. Deus está permitindo que uma marca da promessa fique registrada na memória daquele povo. Sempre que eles passassem por ali, eles iriam lembrar, ali foi aquele local que a gente coletou aquele cacho de uva gigante a primeira vez. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então, 40 dias na Bíblia, o número 40, ele é conectado, ele é ligado à prova, à preparação, à decisão, e a exploração terminou e agora viria um momento crucial, a interpretar corretamente o que foi visto. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra da qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Então, o relatório começa corretamente. Eles confirmam que a terra é fértil, a veracidade da promessa e os frutos como prova concreta de que aquela terra realmente seria próspera. Até aqui, a fé e a realidade caminham juntas, até essa parte do relatório. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Então, o mais aqui é a palavra-chave, o mais é a marca da transição, da descrição para a interpretação. Os fatos são verdadeiros, mas a leitura espiritual aqui começa a falhar. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, o relatório agora virou um mapa de ameaças. Eles listam os inimigos como se fossem intransponíveis, derrotáveis. O foco aqui agora está saindo da promessa e indo para o problema. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. O Caleb não negou os fatos, não disse que aquilo tudo era mentira. Ele apenas submeteu a fé. A certeza de Caleb não vem da força de Israel, mas da fidelidade de Deus. Deus prometeu que aquela terra seria deles, independente de qualquer obstáculo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então aqui a fé vai ser substituída pela comparação. Eles não estão comparando Deus com os inimigos, mas Israel com os inimigos. E por isso que o relatório deles é de derrota. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora aqueles que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Então, o relatório agora não é apenas pessimista, ele é exagerado. A incredulidade sempre distorce a realidade e bota uma lente de aumento nos problemas. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, o problema final não é o gigante, mas a autoimagem. Eles se veem pequenos, como gafanhotos. E aqui, se vê pequeno demais, quem se vê pequeno nunca acredita que Deus é grande o suficiente. E assim termina Números 13, ensinando que a promessa pode ser vista e ainda assim rejeitada.
O mesmo fato produz fé para uns e medo para outros. É aquela história do copo pela metade. Para o otimista é um copo meio cheio, para o pessimista é um copo meio vazio. E também o perigo maior não é o inimigo externo, mas a visão distorcida do coração. Tudo bem até aqui? Então vamos para o próximo capítulo, números 14. Ele é um capítulo que ele aborda a rebelião do povo diante do relatório dos espias. Ele é uma continuação direta e as consequências dessa incredulidade. Ele mostra que como Israel rejeita a promessa, murmura contra Deus e seus líderes e vai sofrer um juízo por conta disso, ao mesmo tempo que também revela a intercessão de Moisés e a fidelidade de Deus à palavra que ele prometeu ao povo. A incredulidade vai impedir o avanço, enquanto a confiança de Deus conduz a uma vida de promessa. Então vamos à leitura. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Então o choro aqui ele não é de arrependimento, ele é um desespero sem fé. É possível chorar diante de Deus mesmo sem confiar nele. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Então a murmuração agora está indo para o ápice. Eles preferem ser escravo no Egito ou morrer no deserto do que receber a promessa de Deus. O passado idealizado lá do Egito se torna mais atraente do que um futuro prometido por Deus. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então aqui o povo está começando a atribuir mais intenções a Deus. Enquanto, quando a fé deles está perdida, a imagem de Deus começa a se distorcer. E Deus abandonou eles, vai deixar eles morrerem. É isso que eles estão acreditando aqui. Eles disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Aqui é o ápice da rebeldia aberta. Eles não é apenas reclamação, mas é a rejeição da liderança que Deus estabeleceu diante deles. E o voltar para o Egito aqui significa isso, rejeitar a libertação que eles tiveram lá em Êxodo, a aliança que Deus propôs com eles e o próprio Deus, em geral. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a Assembleia dos israelitas. A reação dos líderes ela é espiritual, eles não discutiram, eles se humilharam diante de Deus. A verdadeira liderança age assim, ela primeiro ora para depois agir, depois falar. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Então, o rasgar as vestes aqui é um sinal de luto, de indignação, e o Josué e Caleb eles reafirmam a qualidade da terra e a fidelidade da promessa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar na terra onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Então, a confiança deles não está na força militar, mas no favor de Deus. A promessa depende do agrado de Deus, não da capacidade humana, não dos recursos naturais humanos. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas Deus está conosco, não tenham medo deles. Então, o medo dos inimigos aqui é chamado pelo nome certo, rebelião contra Deus. A presença de Deus muda completamente qualquer variável. Um inimigo intransponível pode, realmente, como ele falou, ser devorado como pão aqui, se é a vontade de Deus. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Então a incredulidade tentando silenciar a fé. Quando a verdade ela confronta o medo, a reação às vezes pode ser violenta. E a manifestação da glória de Deus ocorre no auge da rebelião. Deus intervém quando a situação chega ao limite. Eles estavam prestes a ser apedrejados. E a presença que deveria trazer segurança agora vai trazer juízo. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará como um pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Então, o problema central aqui é definido: a incredulidade persistente. Os sinais não produziram uma fé, eles não. Ver todos os milagres, ver o mar se abrir, ver tudo que eles viram até aqui, não foi suficiente para eles acreditarem. Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que todos eles. Deus está oferecendo a Moisés uma proposta semelhante à que ele ofereceu lá em Êxodo 32. É um teste no coração do líder. E Moisés poderia aceitar a glória pessoal, mas ele vai escolher interceder. Moisés disse ao Senhor:
Então os egípcios ouvirão que, pelo teu poder, fizeste esse povo sair diante deles, e falarão disso aos habitantes da terra. Eles ouvirão que tu, o Senhor, estás entre o povo e que te veem face a face. Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Então Moisés agora apela para a reputação do nome de Deus. A preocupação não é com Israel apenas, mas com a glória de Deus dentre as nações, como as nações veem o poder de Deus. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão. Então aqui a intercessão de Moisés ela é missionária, ele entende que Israel é testemunha do caráter de Deus entre o mundo, entre as nações. O Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Então Moisés verbaliza com aquilo que poderia até, de certa forma, parecer ofensivo, mas é um argumento de fé aqui. Ele confia que Deus se importa com o seu nome, com a sua reputação. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. Moisés baseia a oração dele na palavra revelada. Interceder é lembrar do que Deus disse, não porque ele se esqueça, mas porque para honrar a fidelidade dele. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição. Castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Então Moisés vai citar aqui também Êxodo 34, 6 e 7, sabendo que Deus é justo, mas é misericordioso. A intercessão aqui não nega a culpa do povo, mas ela clama por perdão. O Senhor respondeu, eu perdoei, conforme você pediu. Então a oração surtiu efeito, o perdão foi real, mas o perdão não significa ausência de consequências. Deus perdoa a culpa, mas vai tratar a rebelião na medida correta. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra. Deus reafirma o propósito maior, ele está jurando por si mesmo agora. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento a seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então, a sentença aqui ela é direta. A geração que experimentou os milagres, atravessou o Mar Vermelho, mas não creu, não vai entrar na Terra Prometida. Rejeitar a promessa tem um custo geracional aqui. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Então Caleb é destacado. Outro espírito aqui não significa arrogância, mas uma fé perseverante. A fidelidade individual é reconhecida por Deus. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então o caminho muda agora. A Terra Prometida vai continuar existindo lá, mas o acesso foi adiado. Não vai ser agora que eles vão tomar a terra. Eles ainda não estavam prontos para herdar ela. Se eles herdassem com essa mentalidade, eles iriam botar tudo a perder. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas, murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Então o deserto se torna o lugar da consequência. Quem disse que preferia morrer no deserto do que qualquer outra coisa vai colher exatamente isso. As palavras têm poder. Eles falaram que iam morrer no deserto e é isso que vai acontecer com todos eles. Nenhum de vocês entrará na terra. Com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto a seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Então aqui tem um contraste forte. Os filhos usados como desculpa para a rebelião se tornam os herdeiros da promessa. Deus vai preservar o futuro, apesar do fracasso no presente. E Deus deixa bem claro aqui que, além dos filhos, Josué e Caleb vão entrar. Interessante, porque Moisés não é mencionado e Arão não é mencionado. Deus não dá detalhes, mas ele já está dando um spoiler do fim da história aqui. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto.
Então, o tempo da punição corresponde ao tempo da exploração. Foi 40 dias, vai ser 40 anos. A disciplina de Deus ela é proporcional. Durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências de seus pecados. Experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia, que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto. Aqui morrerão. Então, Deus sela a sentença com um juramento. A decisão dele é irrevogável aqui. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Então, todos aqueles daquela lista de nomes que a gente mencionou lá no começo do capítulo 13 que foram exterminados, exceto Josué e Caleb. Os líderes da incredulidade foram julgados primeiro. A influência espiritual tem um peso maior diante de Deus. Quem tá no topo tem mais responsabilidade. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. A tristeza aqui não é um arrependimento genuíno, mas é um remorso pela consequência. Eles lamentam a sentença, não a rebelião. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos o pecado. Então aqui surge uma obediência fora do tempo. Eles queriam subir sem a presença de Deus, mas a obediência tardia ela pode se transformar em uma desobediência disfarçada. Deus não falou para eles irem para lá. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Então, Moisés é claro, não basta a intenção religiosa, é necessário o alinhamento com a vontade de Deus. Como diz aquela frase, de boa intenção o inferno está cheio. Não subam porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Então, a presença de Deus é que é o fator primordial na vitória. E sem ele, até essa boa causa seria fadada ao fracasso. Pois os amalequitas, os cananeus, os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. A derrota não vai vir da força do inimigo, mas a derrota vem da ausência de Deus. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Ormar. Então, aqui, esse versículo é crucial. Eles foram sem a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, e sem a liderança de Moisés. A tentativa é uma presunção, não uma fé aqui. E também o resultado aqui ele é inevitável. Quando Deus não vai na frente, o povo vai cair em desgraça. E assim termina esse capítulo, ele ensinando que a falta de fé aqui ela gerou essa consequência. A fé atrasada não substitui a fé obediente. E o arrependimento verdadeiro, ele submete ao tempo de Deus. Eles teriam que entender que não era aquele momento. A presunção espiritual ela é tão perigosa quanto a incredulidade, como vimos aqui o resultado. E esse capítulo, ele prepara a gente para uma longa jornada no deserto. Vão ser 40 anos agora marcados pelas duras lições e transformações que o povo vai sofrer por conta dessa incredulidade presenciada aqui. Tudo bem até aqui? Então vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 ele é um capítulo que ele aborda as leis e instruções de Israel depois do juízo no deserto. Ele mostra que a promessa de Deus permanece apesar da infidelidade do povo que a gente viu. E ele é um texto que também vai tratar da questão das ofertas, da diferença entre pecados involuntários e deliberados e o uso da franja na veste como uma lembrança constante dos mandamentos de Deus, um memorial. E esse capítulo aqui também tem como lição que a obediência e a santidade devem marcar a vida daqueles que seguem a Deus, mesmo em meio à disciplina, mesmo em meio ao juízo. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação. Então, observe só, o início aqui ele é surpreendente. Deus fala na entrada da terra, logo após ter decretado os 40 anos de deserto, e isso aponta que o juízo aqui não cancelou a promessa. A próxima geração ainda pisaria naquela terra.
e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir o voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro do vinho como oferenda derramada. Então, Deus regula o culto futuro. Mesmo no deserto, ele fala como é que eles devem se portar quando eles herdarem a terra. A adoração aqui ela não é um improviso, como sempre. Deus está dando as instruções exatas para serem passadas de geração em geração como herança, a forma de cultuar a Deus. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal, de 2 jarros da melhor farinha, com 1 litro de óleo, e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Então, aqui, o que a gente vê? A oferta não, ela vai mudando conforme o animal é oferecido, ou seja, Deus não exige o mesmo para todos, mas ele espera proporcionalmente a cada tipo de oferta. Quando algum de vocês preparar um novilho para holocausto ou para sacrifício, para cumprir um voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então, as instruções, elas repetem para os bois também. A repetição aqui, ela reforça. Deus é detalhista, nada é feito de qualquer maneira. Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito, deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Então, a regra aqui ela é clara e é justa, não há exceção arbitrária. Essa é a forma que deve se proceder quando é da terra prometida. Todo o que for natural da terra deverá proceder dessa maneira, quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês ou entre os descendentes de vocês apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês quanto para o estrangeiro que vive entre vocês. Esse é um decreto perpétuo pelas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para você quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplica tanto a vocês como ao estrangeiro residente. Então, aqui aparece um princípio que é muito importante, a igualdade espiritual diante de Deus. A aliança ela não cria castas espirituais para o israelita nascido e para o estrangeiro naturalizado israelita. Todo mundo é tratado de igual forma perante Deus. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde levo. Então, aqui Deus repete a promessa. A repetição está curando aquele medo coletivo de terem perdido a herança da terra. E, e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês, apresentem-no como contribuição de sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Então, o primeiro pão da terra, ele era oferecido a Deus. Antes de comer, o povo deveria reconhecer: Deus é a fonte da provisão. Toda a fonte da provisão vem de Deus. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia que ordenou para todas as gerações, então Deus reconhece que é a realidade da falha humana. Há pecados aqui que nascem da ignorância, da fraqueza e da falta de percepção plena, e isso não os torna irrelevantes, mas coloca em outra categoria. Se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto, de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Então, aqui é quando o erro ele é coletivo, a responsabilidade também é coletiva. Que a provisão do sacrifício mostra que Deus abre o caminho para uma restauração, quando há uma humildade, quando há o reconhecimento do erro. E aqui é interessante notar que a oferta, a expiação e a perdão. A graça ela é institucionalizada nessa aliança. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá de trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado.
o sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Então, Deus não trata apenas a coletividade, mas também o indivíduo. A misericórdia, ela alcança o erro pessoal. Isso aqui mostra que a aliança ela é tanto comunitária quanto também pessoal. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Então, mais uma vez, o texto está afirmando aqui que não há distinção entre israelita nato e não. Não tem dois pesos espirituais, todos vivem debaixo da mesma lei. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá de ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. Então aqui o contraste ele é bem evidente. O pecado deliberado não é uma falha, ele é uma afronta, é uma atitude desafiadora, que o texto diz aqui, que significa saber o que Deus disse e escolher conscientemente, voluntariamente desprezar. E esse tipo de pecado rompe a aliança. Por isso que ele tem uma consequência muito mais severa. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. E essa passagem ela muda agora para uma narrativa e mas é carregada de significado. Não se trata aqui de um caso de ignorância. O sábado já havia sido estabelecido claramente e ordenado. Eles já tinham recebido o decálogo e a proibição ela era conhecida por todos. Então, aqui o ato desse homem ele é consciente. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então, mesmo diante dessa transgressão evidente, com testemunhas, os líderes não agem por impulso, eles vão buscar a direção de Deus. E isso é a forma correta. A disciplina espiritual ela também deve ser guiada pela revelação, não pela emoção. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá de ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Então, a severidade choca aqui, a gente vê isso aí impacta a gente, mas a gente precisa entender o contexto da aliança. O sábado ele era o sinal do pacto com Deus, a marca do pertencimento, quem pertencia a Deus respeitava o sábado, e a confissão pública da fé em Deus. E violar deliberadamente isso era rejeitar a aliança com Deus, era negar a Deus. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E essa passagem ela não celebra a morte, ela ensina a seriedade da santidade, da aliança com Deus. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as gerações. As borlas, que são as franjas, que ficavam na roupa dos israelitas, os judeus usam até hoje, não são um mero ornamento, elas são um tipo de memorial espiritual. Eles chamam ela de tzitzit, um tipo de bordado azul, e o azul aqui é escolhido propositalmente porque ele aponta para o céu, a presença de Deus, a origem celestial da aliança, e Deus ensina o povo a lembrar visivelmente dessa aliança com ele. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque isso aqui traz um novo significado quando a gente lê lá no Novo Testamento a cura da mulher do fluxo de sangue, porque ela, ao tocar a veste de Jesus, ela tocou nesse memorial. A mulher que estava ritualmente impura toca nesse símbolo de santidade. Ela toca na lei e encontra a graça. Ela não tocou o corpo de Jesus, ela tocou no lembrete visível da obediência perfeita. E isso aponta para o que Malaquias anunciou lá em Malaquias 4:2, quando ele disse que o sol da justiça traria cura em suas asas. Porque a palavra escrita aqui para asas, o knap, ela também significa bordas e as extremidades da veste. Então ela toca as asas do Messias. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Então, o problema do povo não era a falta de informação, mas o esquecimento. E Deus cria esse recurso simples para combater a distração espiritual. A fé também se constrói em hábitos visíveis. Olhar todo dia para aquela franja na veste faria eles lembrarem dos mandamentos, da aliança com Deus. Assim vocês se lembrarão de obedecer todos os meus mandamentos. E para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Então, o texto liga o esquecimento com a desobediência e a lembrança com a santidade. O coração e os olhos são mencionados aqui porque a fidelidade começa antes da ação. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus.
Então, o capítulo termina como começou a aliança, com libertação, com identidade e pertencimento. A obediência nasce da memória da redenção. E todo o contexto aqui, a gente entende que, nesse capítulo, que Deus disciplina, mas não abandona. A santidade precisa ser lembrada diariamente através desse memorial, e a memória espiritual ela protege o coração da rebeldia. Lembrar todos os dias de quem Deus é nos impede de se rebelar contra ele. Tudo bem até aqui? Então, nós vamos agora para número 16. Ele é o capítulo que ele é bem denso, ele aborda a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés. Esse capítulo ele aponta para o perigo da ambição espiritual e da contestação de uma autoridade divina. Ele mostra que Deus confia nos seus escolhidos, julga a rebeldia e ensina que a verdadeira liderança do povo de Deus não nasce da autopromoção, mas do chamado, da aprovação de Deus. Ninguém é líder porque quer, é porque Deus escolheu. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Então, aqui é interessante que a rebelião ela não nasce de qualquer lugar, ela nasce dentro da liderança. São líderes aqui, são pessoas que exercem influência, são representantes, são considerados, chamados em alguma tradição de príncipe. Isso torna o episódio muito mais grave ainda. E um detalhe importante é que as tribos rebeldes aqui, a gente vê, Corá era levita e Datã e Abirão era da tribo de Ruben. As pessoas dessa tribo de Levi cuidavam dos objetos sagrados do tabernáculo, e a tribo de Ruben aqui, ela era uma das tribos responsáveis pela retaguarda do povo no movimento, quando o acampamento se movimentava. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Então, aqui é esse discurso central da rebelião. Eles usam uma verdade bíblica, todo o povo é santo, para querer justificar essa confusão falta. Eles estão usando, estão distorcendo o evangelho, eles estão aquela história do texto fora de contexto para criar pretexto. Mas a santidade coletiva aqui, ela não elimina o chamado específico de cada um. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Então a reação de Moisés ela é espiritual, ela não é defensiva, ele não argumenta primeiro, ele vai lá e se humilha diante de Deus. Quem lidera por chamado não precisa se autopromover, não tem nada para provar para os outros. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Então, Moisés entrega o conflito ao julgamento de Deus. Ele não tenta provar nada com os argumentos dele, ele deixa Deus resolver a questão, Deus revelar quem realmente é digno. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Então, o incenso que representa a presença de Deus, as orações que sobem aos céus, o Corá aqui, ele deseja o sacerdócio, pelo que deu para ver, mas ele ignora o peso dessa responsabilidade. E buscar posição sem chamado é um perigo espiritual grave, como a gente vai ver aqui. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês o Deus de Israel, os tenha separado do restante da comunidade de Israel e que os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem um trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Então, Moisés revela o cerne do problema, a insatisfação com o lugar que Deus escolheu para eles. Eles já eram separados, já tinham um cargo distinto, mas eles queriam mais ainda. Não basta andar de avião, eles queriam sentar na janela. Ele trouxe ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? Então aqui a rebelião ela é nomeada corretamente, é ambição espiritual, desejar o que Deus não concedeu, e desprezar o que ele já deu. É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se juntam. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Então Moisés deixa claro que a rebelião não é contra os homens, não é contra Moisés, não é contra Arão, é contra Deus. Rejeitar a autoridade estabelecida por Deus também é rejeitar o próprio Deus. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: nós não iremos.
Não basta você nos ter tirado da terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? Ainda, ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura. Quem nos deu uma herança de campos e vinhas? Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Então aqui a rebelião deles se torna insolente e até mesmo debochada. Eles chamam o Egito, a terra da escravidão, de terra que emana leite e mel. A memória espiritual foi totalmente corrompida com a rebeldia, com essa revolta, e a liderança deles, de Moisés, passa a ser acusada de tirania e de engano. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Então a ira de Moisés ela não é carnal, mas ela é um zelo pela verdade. E ele afirma a integridade aqui. Ele não explorou, não oprimiu, não se beneficiou do cargo em nenhum momento até agora. Moisés disse a Corá: Você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará seu incensário e nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso, se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Então, o confronto aconteceria na presença de Deus. A questão não vai ser resolvida aqui num debate teológico, mas por uma revelação de Deus. Deus vai apontar a resolução desse problema. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, e citando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Então aqui a rebelião vai atingir o clímax, e a glória aparece novamente como um sinal do juízo iminente. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Então, o pecado dos líderes indignos, ele contaminou todo o povo. A santidade de Deus, ela não negocia uma rebelião aberta. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Então eles clamam a Deus como Deus que dá vida. Eles reconhecem que Deus conhece os corações e distingue os culpados dos inocentes. A intercessão novamente está impedindo a destruição total aqui, como a gente está vendo. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: Afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés se dirige às tendas de Datã e Abirão também, e o povo é ordenado a se afastar. A separação está precedendo o juízo. E disse Moisés: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas as coisas, que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem uma morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Então, o que Moisés está fazendo aqui é um desafio. O juízo dele seria inequívoco, impossível de atribuir o caso. O castigo não viria de algo natural, para que as pessoas não pudessem pensar que foi uma vingança de Moisés. Teria que ser algo que nenhuma pessoa natural conseguiria produzir esse resultado. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. A terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias e todos os seguidores de Corá e todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Então, o chão que sustentava essa rebelião se torna o instrumento de juízo. Eles desceram vivos ao Sheol, a terra dos mortos. A imagem aqui é da extrema ruptura com Deus, trazendo a morte. Diante de seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: A terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então foram dois juízos distintos aqui. A terra se abriu para os líderes políticos rebeldes lá da tribo de Ruben, e o fogo para os líderes religiosos que estavam usurpando o poder aqui, os levitas. Deus está respondendo exatamente na natureza do pecado de cada um. O Senhor disse a Moisés: Diga
Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Então, aqui é Eleazar, não é Arão que executa a ordem. Isso aqui aponta para uma continuidade sacerdotal, para a transmissão da responsabilidade e a restauração da ordem após essa crise que aconteceu aqui. Os incensários dos homens que, pelo seu pecado, perderam a vida, serão abatidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. Então, aqui tem algo teologicamente profundo acontecendo. Os mesmos instrumentos que foram usados para a rebeldia, para a rebelião, vão se tornar sagrados porque foram submetidos diante de Deus. E Deus não anula o sagrado, ele só ressignifica, ele recondiciona. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Então, o altar recebe um memorial desse juízo. Cada sacrifício futuro, cada vez que o sacerdote fosse lá no altar, ele ia se lembrar os limites do acesso, o perigo da usurpação e a seriedade do chamado sacerdotal, não é para qualquer um. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. Então, o memorial ele não é decorativo, ele é preventivo. Ele protege o povo de repetir esse mesmo pecado, essa mesma rebelião. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Então, a cegueira espiritual aqui tá grande. Eles estão chamando de povo do Senhor aqueles que Deus acabou de castigar. A rebelião ela é coletiva e explícita aqui. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro e repentinamente a nuvem cobriu a glória do Senhor apareceu. Então, mais uma vez, a glória aparece como resposta do pecado e a presença de Deus, mais uma vez, anunciando o juízo que viria. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. Então a gravidade da murmuração aqui ela é equiparada àquela rebelião anterior, e o pecado não é, se não for tratado, ele vai se espalhar rapidamente. E Moisés disse a Arão: pegue seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa para a comunidade, para fazer propiciação por eles, porque saiu uma grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Então aqui a gente vê um dos momentos mais interessantes do Pentateuco. O incenso que foi usado para a rebelião, agora vai ser usado para a intercessão. O sacerdote está correndo lá em favor do povo. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Então, o momento aqui é urgente. A Bíblia não detalha que tipo de praga era essa, se era uma doença, se era um tipo de morte fulminante, mas a praga avançava rapidamente, mas a intercessão também estava avançando bem rápido. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Então, essa aqui é uma imagem bem forte do sacerdócio. Arão, ele literalmente está se colocando entre o juízo e a misericórdia, entre a vida e a morte. É o tipo claro do ministério intercessor do sacerdote. Foram 14.700 os que morreram naquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou para Moisés e a entrada da tenda do encontro, pois a praga havia cessado. Então o número de mortes aqui revela a gravidade desse pecado, mas a praga cessou, a intercessão aqui foi aceita, foi eficiente. E assim termina o estudo de hoje, com o juízo recaindo sobre um povo infiel, mas o poder da intercessão salvando aquele povo ingrato da destruição total. O juízo poderia ser muito pior se não houvesse a intercessão de Moisés e Arão nesse momento. Tudo bem até aqui? Então, antes de terminar o estudo, eu queria fazer uma leitura complementar de Hebreus 3, do 12 ao 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio.
Então, esses capítulos, número 13 a 16, eles revelaram que o maior obstáculo do povo e a promessa não era os gigantes na terra, mas era um coração endurecido pela incredulidade. O medo, ele distorce a realidade, a murmuração aliena e alimenta o engano do pecado, enquanto a confiança em Deus vai se perdendo com isso. A rebelião, ela se torna inevitável, é um caminho sem volta diante de todas essas variáveis. Mas aqui, Hebreus, ele lembra que a fé não é apenas começar a caminhar, mas permanecer firme até o fim, como no primeiro dia, encorajando uns aos outros para que o coração não se afaste do Deus vivo. A terra prometida, ela continua diante do povo, mas ele só entra no descanso aquele que se apega à promessa e resiste ao medo e persevera na confiança inicial. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Obrigado a todos pela participação. Amém. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Até semana que vem. Deus abençoe a todos.